Bom dia, bom domingo de Páscoa. A gente vai começar mais uma live. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Páscoa, né? E sobre as questões de alimentação, sobre as questões relacionadas ao chocolate, porque eu acho que muita gente tem dúvida, né? O que a gente faz, se a gente está seguindo uma estratégia de não comer bobagem, de não comer besteira, de querer melhorar a saúde, de querer melhorar a qualidade de vida. E o que a gente faz na Páscoa? O que a gente faz nesses feriados, né? O que a gente faz nessas celebrações, nessas datas? Como é que a gente convive com a maioria das pessoas que, enfim, não tem consciência sobre o que come, não tem consciência da quantidade que come, da qualidade que come? Como é que a gente convive com essas pessoas? Como é que a gente não se torna um low chato ou um chato, na verdade, né? Porque muita gente acaba ficando completamente paranoico a respeito disso e muitas vezes se priva do convívio de muitos, de amigos, de sociedade, enfim. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Vou dar bom dia para quem está entrando. Vou esperar, acabei me atrasando um pouquinho, mas vou esperar que o pessoal entrar para a gente começar a conversar um pouquinho. Vou dar bom dia. Bom dia, Paula. Tudo bom, querida? Feliz Páscoa, que bom. Fico muito feliz que vocês estejam aqui no domingo de Páscoa, né? Que é um domingo de celebração. Eu sou super fã da Páscoa, sempre fui fã da Páscoa. Acho a Páscoa talvez uma das melhores, não sei se melhor que o Natal, mas uma dos melhores feriados, porque o sentido da Páscoa é muito legal. O sentido do Natal é muito legal, né? O nascimento de Jesus. Mas o sentido da Páscoa é esse sentido de renovação, de ressurgimento, renascimento, né? Que as pessoas precisam disso. Eu acho que esse é um dos melhores sentidos que a gente tem em relação à vida, porque muitas vezes a gente se sente desmotivado, a gente se sente incapaz, a gente se sente triste, a gente se sente, enfim, morto, né? A gente se sente realmente mal por algumas coisas e muitas vezes a gente quer desistir e tal. E a Páscoa, na verdade, é esse sentido, né? Esse sentido de renascimento, de reviver, né? Porque a Páscoa significa isso, que Cristo está vivo entre nós, né? Que Cristo continua vivo entre nós. E não é nem a questão do Cristo em si, de Jesus, mas é a questão das ideias que Jesus nos trouxe, né? Essa coisa de amar ao próximo, amar a pessoa que está do teu lado, né? Sem pensar em mais nada, né? Realmente gostar das pessoas pelo que elas são, pelo que elas trazem, pelo que elas representam na sua vida. E muitas vezes perdoar. Foi essas coisas maravilhosas que Jesus nos trouxe, né? Perdoar, né? Quem é a gente para perdoar ou não? A gente nem, na verdade, a gente nem deveria pensar nisso. A gente deveria só fazer, né? E Deus nos trouxe essas reflexões, né? De não julgar. Eu acho que isso é tão bacana, né? Se a gente for ver realmente havia Crucis, né? Que é todos aqueles... Não sei se vocês são muito católicos, né? Porque é um feriado basicamente muito católico. Mas se a gente for ver toda aquela Via Crucis de Jesus, né? Ali a gente realmente vê, né? Os nossos defeitos, os nossos pecados, né? E a gente consegue pensar um pouco a respeito disso, refletir a respeito disso, né? Tudo que Jesus nos trouxe, tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Jesus nos mostrou, né, como exemplo, né, naquela história maravilhosa ali, de muito sofrimento, de muita dor, de muita resiliência, de muita ressignificação de algumas coisas, né, pra gente. E Jesus mostrou exatamente isso. Então esse é o sentido da Páscoa, né? A Páscoa tem um peso muito grande, né? As pessoas ficam muito fixas no chocolate, ficam muito fixas no coelho, na data. Eu sei que o chocolate tá bem caro no Brasil, né? O pessoal mandou ali e tal. E a gente, infelizmente, tem umas falas meio infelizes, né? De quem nos governa. Ontem eu tava olhando, né? Que uma das pessoas que governa o Brasil falou que as coisas estão caras, que é para as pessoas fazerem jejum. E eu fiquei, meu Deus do céu, o ponto que se chega as coisas.
Mas, enfim, acontece, a vida é assim, as pessoas são assim, enfim. Mas é triste ver algumas coisas e ao mesmo tempo a gente já esperava tudo que tá acontecendo. Bom, então vamos fazer essa live, vamos falar um pouquinho. Bom dia, eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei se as pessoas estão dormindo, não sei o que aconteceu, mas hoje vamos lá. Então, assim, eu vou fazer uma live realmente sobre feriado, sobre a Páscoa, né? E eu anotei algumas coisas aqui para que a gente possa pensar, já que, na verdade, nem é mais o horário de tomar café, enfim, no Brasil agora são 10 horas da manhã. Mas eu anotei algumas dicas para quem quer fazer um feriado, né? E esse eu acho que serve para todos os feriados e para todas as comemorações, às vezes um aniversário, às vezes, enfim, uma reunião, né? Então, realmente eu vou falar um pouquinho sobre isso. E uma das primeiras coisas, quando a gente sabe que naquele dia a gente vai ter enfim, vai sair um pouco da dieta habitual, ou vai sair um pouco dessa, de comer coisas que muitas vezes a gente acaba não comendo. Uma das coisas que eu sempre falo, e eu acho super importante que a gente realmente entenda e que a gente realmente fale para os pacientes, é que assim, a primeira refeição do dia talvez seja a refeição mais importante. Então assim, se você faz jejum, a primeira refeição do dia não existe, né? A primeira refeição do dia vai ser não vai ser o café da manhã, então não vai ser o normal, mas vai ser o almoço. Mas assim, a primeira refeição do dia é a refeição mais importante, talvez, para que a gente tenha um dia com menos compulsão, um dia com menos fome. Então, assim, as pessoas não têm essa percepção de que a primeira refeição do dia, ela influencia em todo o período do dia. Então, muitas vezes, você pode fazer esse teste com você, faça o recordatório alimentar. As pessoas não fazem o recordatório alimentar, faça o recordatório alimentar. Anote, pelo menos, eu falo muito isso para os pacientes, anote pelo menos alguns dias o que você comeu no café da manhã, especifique, seja bem específico o que você comeu no café da manhã e como você se sentiu, principalmente no final do dia. Principalmente à noite, que é um horário que as pessoas têm muita vontade de comer, que as pessoas têm muita necessidade de comer, se isso se refletiu ou não. Então, assim, o café da manhã tem que ser a prioridade, a primeira refeição do dia tem que ser a prioridade. Então, se você sabe que hoje você vai comer mais chocolate, que você vai comer, e eu não tô dizendo para não comer chocolate, eu tô dizendo para comer chocolate, se você realmente não é diabético, enfim, não tem uma condição realmente muito forte com açúcar, né? Imagina, comer um chocolate para usar insulina é uma coisa maluca, né? Mas, assim, até os diabéticos podem comer um chocolate com um pouco menos de açúcar, enfim, eu acho que a celebração, a socialização, eu falo muito isso, a socialização talvez seja muito mais importante do que a restrição alimentar em alguns momentos. Eu considero isso, porque assim, é muito mais do que você comer um pedacinho de chocolate, você comer um pouquinho de chocolate para socializar, para estar junto com as pessoas, do que você dizer, não, eu não vou comer. Eu não vou comer porque eu tô de dieta, eu não vou comer porque chocolate é um horror. Isso é muito pior, porque primeiro você vai criar um rechaço entre as pessoas, porque muita gente, quando você diz assim, eu não vou comer porque isso aí faz mal, eu não vou comer porque isso aí é um veneno, as pessoas criam um rechaço, fica uma energia ruim, fica uma vibração ruim, as pessoas não param pra pensar nisso, mas fica. Então assim, é aquela velha máxima, se você socializar e você comer um pedacinho, primeiro que assim, ninguém vai morrer porque vai comer um pedaço. Segundo, você não vai prejudicar a sua saúde porque você está comendo uma quantidade minúscula. Eu canso de dizer isso. Ontem de tarde eu estava conversando exatamente sobre isso. Eu vou falar uma coisa que eu nem deveria falar, mas eu vou falar porque ontem eu estava exatamente conversando sobre isso. Eu tenho que voltar no assunto do chocolate. Deixa eu só colocar aqui, senão eu vou me esquecer. Ontem eu tava conversando e eu vou falar uma coisa que eu quero que vocês pensem. Eu não tô fazendo apologia nenhuma, tá? Eu só tô fazendo as pessoas pensarem. Eu vi um podcast do Dr. Gundry, que é um médico aqui americano, que ele escreveu um livro que chama O Paradoxo dos Vegetais, tá? E ele escreveu sobre antinutrientes. Ele é um vegano, vegetariano, e ele escreveu sobre antinutrientes. Ele escreveu o livro inteiro sobre antinutrientes. O livro é muito interessante
porque ele mostra realmente algumas visões que a maioria dos vegetarianos não tem, a maioria das pessoas que fazem esse tipo de estratégia radical, né? E eu não sou a favor de vegetarianismo, não sou a favor de veganismo, não sou a favor de carnivorismo, não sou a favor de cetogênica, não sou a favor de nada, eu sou a favor que as pessoas comam comida de verdade, adaptada, adequada à necessidade e à individualidade de cada um, porque cada um tem uma individualidade. E isso é o que eu sou favorável. Eu não sou favorável a nenhuma estratégia radical, porque já falei isso várias vezes, na natureza não existe radicalismo. A natureza não é radical. A natureza existe um meio termo, e é esse meio termo que eu acredito especificamente para cada paciente. Bom, e o Dr. Gundry falou num podcast que ele acreditava que muitas pessoas poderiam se beneficiar do cigarro. Que o cigarro poderia ser uma forma de envelhecimento saudável, de prolongamento, de malefício, de benefício para as pessoas. E eu assisti aquilo faz um tempo e eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu não saio daquilo da cabeça, porque, assim, é um médico, então, assim, a gente precisa pensar, a gente precisa ser crítico. As pessoas têm essa coisa de dizer assim, não, ele falou isso, eu não gosto dele, e aí eu vou, vou dizer que tá errado. Ou eu gosto muito e aí eu vou dizer que tá certo. As pessoas, elas não conseguem ser críticas, elas não conseguem pensar a respeito das coisas. As pessoas têm muita dificuldade de pensar fora do contexto ou fora do que elas acreditam. E aí ele falou aquilo e eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, olha o que ele tá falando. Mas assim, ninguém fala alguma coisa sem ter uma linha de raciocínio. As pessoas elas falam com uma linha de raciocínio. E aqui na universidade, aqui onde eu faço o doutorado, eles falam muito de efeito hormese, que é uma coisa que o Dr. Lair fala muito também, o Dr. Lair Ribeiro fala muito sobre efeito hormese. E se a gente for ler sobre as Blue Zones, que é algo que realmente eu acho que faz sentido, não é uma ciência que não é tão ciência, mas realmente a gente tem que pensar a respeito disso. E se vocês forem ver o documentário das Blue Zones, quem não quer ler o livro, né, mas quem quer ver o documentário das Blue Zones, muitas das zonas azuis, muitos desses locais, as pessoas fumam. E tanto que o senhorzinho que aparece lá no documentário, que é um senhorzinho da Costa Rica, ele é um senhorzinho que tem 100 anos, parece ter 60, 70, e ele fuma. E aí, a gente tem que parar para pensar sobre o efeito hormese. Por quê? Porque a gente não tá falando... A gente tá falando de uma pessoa que vive num local, que se alimenta com a comida do local, que não sofre estresse, que trabalha, que anda a pé, que anda a cavalo, que dorme no horário que tem que dormir, que cesteia depois do almoço, porque ele cesteia. Vejam o documentário. Uma pessoa que tem contato com o local, com a família, com os costumes. São várias variáveis que a gente está falando e uma delas é o cigarro. Então, o que significa? Que muitas vezes um fator estressor, e aí por que se fala tanto em banho gelado, por que se fala tanto em sauna, por que se fala tanto não ficar em ar-condicionado, não ficar dentro de casa, se expor, se estressar, ter o estresse para o corpo? Porque o estresse para o corpo produz um efeito benéfico, que é o chamado efeito hormese, que muitas vezes estressa, pode trazer benefício para o corpo. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu estou tentando mostrar? O que eu estou tentando fazer vocês pensar? Não estou dizendo que o que eu estou falando é uma verdade absoluta, mas é um pensamento que, às vezes, a gente precisa sair um pouco fora da caixa. Para esse senhor que tem uma vida muito natural, muito próxima do que a gente deveria ter hoje, porque a gente vive, eu falo muito isso, num mundo artificial. A gente vive numa caixa de concreto, cheia de poluição eletromagnética, comendo comida que vem do supermercado, não tendo amizades, não caminhando, andando de carro. A gente não tem uma vida normal, a gente tem uma vida artificial. Se você acha que você está tendo uma vida super normal, super natural, eu sinto lhe dizer, você tem que ir para o meio do mato, comprar um pedaço de terra, construir a sua casa,
caminhar para conseguir a sua comida, plantar, andar a cavalo, essas coisas. É uma vida natural. Uma vida que você entra no seu carro, vai até o supermercado, compra as coisas que não são sazonais, não tem contato com ninguém, vive numa caixa de concreto, porque os apartamentos e as casas são casas de concreto. Tá cheio de poluição eletromagnética, tem contato com uma água que não é da água normal, é uma água que vem numa garrafa plástica. Enfim, você vive num mundo artificial, você não vive no mundo normal. Então, esse senhor que tá lá, vivendo lá no meio da Costa Rica, com todos esses recursos naturais, sem estresse, talvez o cigarro seja um fator protetor para ele. Por quê? Porque é um mecanismo estressor ao qual o corpo dele reage e produz coisas boas. Então, o chocolate, que aí era exatamente isso que eu ia falar e que eu falei por causa do cigarro, porque eu lembrei disso. O chocolate, bom dia, Nancy, feliz Páscoa, querida. Na Itália fumam muito, é um contexto. Exatamente isso que eu tô tentando trazer. Eu não acredito que o cigarro seja mal para todo mundo. Por quê? Porque eu vi muita gente, nesses meus 20 anos, mais de 20 anos de medicina, eu vi muita gente fumando e que não tinha câncer de pulmão. E é aquela velha máxima. Por que tem um monte de gente que fuma a vida toda e não tem câncer de pulmão? E por que um monte de gente fuma e um monte de gente não fuma e tem câncer de pulmão? E por que um monte de gente para de fumar e tem câncer de pulmão? Essas dúvidas, essas perguntas, esses questionamentos têm que ser feitos, as pessoas têm que parar para pensar. Quantas pessoas eu não vi que pararam, fumaram 40 anos e aí pararam de fumar e em 1, 2 anos tem câncer? Não é genético, pessoal. Parem de dizer que é genética. A genética não muda, pessoal. Parem de dizer essas bobagens de genética. Coitado. Eu fico pensando, coitado da genética, coitado da... Porque tudo é culpa da genética. E não, nada é culpa da genética. Nada. O seu gene tá lá. A culpa é sua. O seu gene tá ou não tá. A culpa é sua, não é do seu gene. Pare de dizer que a culpa é da genética. Hoje já se sabe, genética não tem culpa de nada. Uma coisa é você nascer lá, mendeliana, a gente vai falar de outra coisa, né? Genética mendeliana é completamente diferente. Uma coisa é mendeliana, você nasceu, a criança nasceu com uma síndrome, a criança tem síndrome de Down. Isso é genético. Agora você tem um câncer, porque você tem 50, 60 anos, porque você tem 40, 30, porque... Isso não é genética, pessoal. Parem de dizer essas bobagens. Ele tem demência porque é genético. Parem de dizer. Os trabalhos com ApoE4, parem de dizer, é bobagem, isso é besteira. Tem que parar com isso. As verdades precisam ser ditas. Hoje eu estava vendo, né, um vídeo. Os outliers vão mudar o mundo e a gente vai mudar o mundo, porque é a gente que pensa, a maioria não pensa, a maioria só faz, a maioria só repete. No Covid isso foi claro, muitos fumantes não agravaram. Nem falei do Covid, eu não falo de Covid, eu tenho medo de Covid, né? Olha o que aconteceu com o nosso colega aí. Eu tenho medo de Covid, eu não falo de Covid. Mas no Covid, fumante, tabagista não morreu. E aí? O que explica? O que explica? Essa do Covid, eu fiquei pensando exatamente, o que explica? Pensem, não paga, pessoal, é R$0. Usar o cérebro é de graça. De graça, não sei o que eu cliquei aqui na microbiota, modulando a microbiota na prática. É R$0, pessoal, é de graça pensar. Cliquei em alguma coisa que eu não sei o que é. Pronto, tirei. É de graça, completamente de graça. Então, pensar nisso. Pensar. Morreu mais atletas, mais pessoas. Eu vi, pelo menos, né? Porque eu trabalhei toda a Covid numa UTI. Eu vi muito mais gente morrer obesa. E eu vi muito mais gente morrer atleta do que tabagista. E aí? O que explica isso? Isso é muito importante que as pessoas comecem a pensar. Então, o chocolate, vamos dizer assim, um pedaço de açúcar, que é o que a gente vai fazer hoje, enfim, um pedaço de chocolate, um pedaço de... Porque eu nem falo bala, eu nem falo... Porque, assim, muita gente pega e... vou comer de tudo, né? Mas não.
A Páscoa é para comer o chocolate. O chocolate em si, ele vai ter a carga de açúcar. O açúcar realmente faz mal para o intestino, a gente sabe disso, né? O glicocálix, que é, vamos dizer assim, que essa estrutura nobre que a gente tem, né, nas nossas células, ela é prejudicada quando a gente tem o consumo de açúcar. Isso já é fato, não sou eu que estou dizendo, isso é constatado. Então, o excesso de açúcar faz mal, o excesso de glúten faz mal, a gente tem aumento da permeabilidade intestinal por causa disso. A gente tem uma questão muito relacionada aos conservantes, então muitas vezes não é chocolate, não é cacau que tem ali, a grande maioria é uma gordura vegetal. Gordura vegetal a gente sabe que é, talvez, na minha opinião, é uma das piores coisas que você pode comer, gordura vegetal. Então, entre açúcar, entre glúten, entre leite, enfim, talvez a pior coisa, na minha opinião, seja a gordura vegetal. Então, quando você escolhe um chocolate branco, por exemplo, você está comendo o quê? Gordura vegetal, você não está comendo cacau. Você está comendo gordura vegetal. Assuma o risco, eu estou comendo gordura vegetal e tá tudo certo. O que não dá é para dizer assim, ah, não, isso aqui é chocolate, tal. Não é chocolate, pessoal, isso é gordura vegetal. Gordura vegetal é gordura vegetal, não tem. É gordura vegetal. Bom, então assim, voltando à questão do café da manhã, que era o que eu estava falando. Se você sabe que durante o dia você vai fazer um monte de bobagem, ou algumas bobagens, aposte no café da manhã. Isso é bem importante. Então, aposte na sua primeira refeição do dia. Então, nessa primeira refeição do dia, faça uma refeição completa, faça uma refeição com quantidade de proteína boa, faça uma refeição com quantidade de gordura adequada, faça uma refeição até com quantidade de carboidrato adequada, faça uma boa refeição. O que é uma boa refeição de café da manhã? Ah, então eu vou comer, por exemplo, vou fazer uma fruta e vou botar um ovo junto, tá tudo certo. Vou uma mamão, uma banana, um whey protein, né? Ah, vou botar um whey protein junto com um leite de aveia, lá sei eu. Vou bater com uma banana. Isso é uma refeição completa, né? Então pode comer um ovo, pode comer uma fruta. Tem muitas opções. O que é importante é que você realmente, durante aquela refeição, a primeira refeição do dia, que você realmente coma e tem esse aporte de quantidades de macronutrientes adequadas naquele primeiro momento do dia. Comece o seu dia. Então, faça o seu recordatório e veja se no final do dia, com essa refeição completa, que muitas vezes uma refeição completa para mim não é a mesma refeição completa para você, se no final do dia você ficou realmente saciado, se você realmente ficou. Tem gente que fica saciado com ovo, tem gente que não fica saciado com ovo, tem gente que fica... Porque não é o macronutriente em si, porque muitas vezes a gente não tem tolerabilidade, nosso intestino não tem tolerância para alguns alimentos e a gente não tem boa digestão de alguns alimentos. Então não adianta você comer um ovo se você não tem boa digestão de gordura. O que vai acontecer? Aquilo ali vai sobrar no seu intestino e muitas vezes é o que faz o processo de craving no final do dia. Eu falo muito isso, mas as pessoas não dão bola, elas acham que o macronutriente é importante. Você precisa se testar, você precisa entender o que realmente é importante, o que realmente lhe traz saciedade, o que realmente lhe faz diferença e o que não faz. Muitas vezes, então, um whey protein vai ser muito mais válido para você no início do dia do que um ovo. Muitas vezes você vai poder comer uma fruta e isso junto com uma aveia e daqui a pouco colocar uma carne que você queira fazer ou alguma coisa assim, vai ser muito mais... Uma carne mais magra, vai ser muito mais válido para você do que você comer um ovo no início do dia. Então, assim, as pessoas têm essa ideia de que eu vou comer a proteína que é o ovo, eu vou comer... Não! O que é bom para você. Você tem sensibilidade ao ovo? Por que você vai comer o ovo? Você consegue digerir bem o ovo? Você consegue digerir bem a proteína? Tem uma pergunta ali que passou, deixa eu ver ali, que eu vi que alguém perguntou, não vi o que era, deixa eu voltar aqui. Eu só como chocante, deve ser chocolate. 90% para cima é melhor. Essa questão do 90%, de 65%, 70%, essa questão é uma questão muito pro dia a dia. Eu sempre falo isso. Essa questão do 90% é pro dia a dia. Aquela pessoa que precisa comer o chocolate no dia a dia.
Tem gente que precisa, que não consegue se desvincular. O chocolate é ótimo, né? Ele é rico em polifenol, enfim, o chocolate tem um monte de benefício. O cacau, na verdade, né? Não o chocolate. Mas essa questão do 90%, eu falo muito isso para os pacientes. É muito importante que seja pro dia a dia. Se você vai numa festa, é que assim, tem gente que faz festa todo dia, né? A gente não tá falando disso, mas assim, se você vai num evento, numa Páscoa, que é só comer chocolate, eu não vejo os 90%, porque assim, chocolate 90% não te dá prazer. É difícil uma pessoa comer um chocolate 90% e dizer, que gostoso, que bom, um chocolate 90%. O chocolate com alto teor de cacau, o chocolate com alto teor de percentual de cacau, ele é um chocolate pro dia a dia. Ele é um chocolate para a rotina, né? Eu preciso comer um quadradinho depois do almoço. Beleza, esse é o chocolate 90%. Agora, para Páscoa, eu não vejo necessidade nenhuma de chocolate 90%. Eu vejo necessidade de você saber o que está comendo, de você comer com moderação e principalmente de você ter a consciência de que aquilo ali não é o seu dia a dia, que aquilo ali é a Páscoa, que talvez você vá comer chocolate dessa mesma forma só no ano que vem, na próxima Páscoa. Então, e é aquilo que eu tava falando, lá do cigarro, lá das Blue Zones. As pessoas são longevas porque elas são comedidas em tudo, não é só na comida. Elas são comedidas em tudo. Eu falo isso, as pessoas não entendem. Na natureza não existem extremos. O que existe é o meio termo. O meio termo ajuda você a ter qualidade de vida e a ter saúde e a viver melhor. Não existe extremos, não existe carnivorismo, não existe veganismo. Na natureza não existe isso, pessoal. Existe quando a gente tem mais carne a oferecer, a gente vai comer mais carne. Mas existiu épocas que não tinha carne disponível, que a gente comia o que tinha. E tá tudo certo. Porque na natureza é assim, não existe extremismo, não existe extremos. Então é isso que eu tô falando em relação à Páscoa, é isso que eu tô falando em relação ao cigarro, é isso que eu tô falando em relação às longevidade, é o equilíbrio, perfeito, é o equilíbrio. É não comer um ovo inteiro. Ontem eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes, quando a gente era pequeno, né? Não sei se vocês entram na mesma, vamos dizer assim, no mesmo bolo que eu. Mas quantas vezes, pessoal, quantas vezes a gente ganhou um ovo de Páscoa, tá? Não sei se vocês lembram disso. A gente ganhou um ovo de Páscoa e aquele ovo ficou lá meses, quando a gente era menor. Vocês lembram disso? Que o ovo chegava até não mofar porque ele é cheio de conservante. Mas vocês lembram disso? Me falem. Vocês lembram que a gente ganhava um ovo de Páscoa, aquele ovo de Páscoa ficava meses lá? Aquele ovo maciço, aquele ovo grande, aquele ovo normal, né? O ovo que é o ovo, não é maciço, ele é ovo todo. Porque aqui eles vendem um ovo de plástico e dentro do ovo tem os ovinhos. Sim, a mãe falava que ia jogar fora. Exatamente isso, Nancy. A mesma coisa. Então a gente ganhava um ovo de Páscoa e aquele ovo ficava com aquele papel alumínio na volta. Vocês lembram disso? Que a gente queria o que tinha dentro, que muitas vezes era um brinquedo, ou era um outro bombom, ou era uma coisa diferente, porque a gente ganhava um só. Hoje é um absurdo, né? Mas a gente ganhava um ovo e dentro daquele ovo tinha alguma coisa e a gente queria o de dentro. Então a gente abria, ninguém comia a porra do chocolate, né? Porque o chocolate era duro, era um negócio grande. E aí o que acontecia? A gente fazia isso. Aquele ovo ficava, ou come ou vai pro lixo. E aquele ovo ficava. Às vezes na outra Páscoa, no próximo ano, tinha ovo ainda. Eu já tive isso. De na outro ano tinha ovo da outra Páscoa. Porque a gente não comia. Aí as pessoas dizem, por que agora a gente é gordo? Pessoal, hoje, se a pessoa compra um ovo de Páscoa, a gula é tanta, a adição é tanta, o pensamento é completamente diferente, que as pessoas comem um ovo de Páscoa em uma sentada, às vezes. Intoxicação alimentar em criança. Intoxicação alimentar é excesso de açúcar. Excesso de açúcar é diarreia, pessoal. Se vocês não sabem, eu vou contar.
É muito diferente as coisas agora. As coisas são muito diferentes, são muito diferentes. Bom, tem uma pergunta aqui. Amiga, a gente atende muitas pessoas como individualizar as estratégias. Bom, como é que se individualiza uma estratégia? Se individualiza uma estratégia em relação à alimentação, principalmente em relação ao intestino. Então, assim, como é que eu faço? Como é que a gente faz? Como é que tem que se fazer? A gente precisa saber o que essa pessoa pode comer e o que isso está afetando em relação aos marcadores inflamatórios, aos marcadores de estresse oxidativo. Tudo isso é muito importante. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas não conseguem digerir bem os alimentos. Não conseguem. A gente pega o exame de coprológico. O coprológico é o exame da vida da pessoa. Quem nunca fez um coprológico deveria fazer. A gente pega o coprológico e tá lá no coprológico. Gordura. Não precisa nem fazer o coprológico. Se você for no laboratório, você faz assim. Pesquisa de gordura fecal. E você vai ver qual é o percentual de gordura que tem nas suas fezes. Quanto você acha que tem que ter de gordura nas suas fezes? Você acha que tem que ter gordura nas suas fezes? Essa é a primeira pergunta. Antes de saber qual é o percentual. Você acha que você tem que ter gordura nas fezes? Não. Ninguém tem que ter gordura nas fezes. Se tem gordura nas suas fezes, é porque aquela gordura está em excesso. E se a gordura em excesso, pensa que aquela gordura fica lá parada no seu intestino. E que isso é um horror. Isso é péssimo. Ah, porque a microbiota... Sim, a microbiota é o que faz você ficar bem ou mal de saúde. Hoje, se você não entender que o que está dentro do seu intestino é o que determina a doença que você vai ter... Você tem que voltar no início do jogo da vida. Hoje, a microbiota intestinal é o seu parâmetro de saúde. A gente já entendeu isso, a gente já sabe disso, a gente já solidificou isso. O que a gente está tentando agora entender é quais são as bactérias e o que essas bactérias fazem em relação a cada pessoa. Entender que o que está dentro do seu intestino em relação à microbiota intestinal é o que define a sua saúde. Isso a gente já entendeu. Por isso que eu sou fascinada por intestino. O problema é que agora a gente está tentando descobrir isso aqui. Isso aí não vai. Vai demorar muito tempo. Mesmo com a inteligência artificial, a gente não consegue fazer essas relações porque existem uns trilhões de bactérias diferentes. Porque existem centenas de doenças, trilhões de bactérias diferentes, pessoas com muitas características diferentes, e aí a gente vai demorar um monte de tempo para entender isso aí ainda. E eu acho que isso vai ser uma das maiores descobertas da medicina. Aqui nos Estados Unidos, eles estão fazendo um projeto de coprológico funcional. Muito legal. Aqui na universidade, não na minha, mas na universidade aqui do lado, que é a Universidade de San Antônio. Então, o Texas tem uma universidade, né? Tem várias universidades. E aqui na Universidade de San Antônio, eles estão com um projeto de coprológico funcional. Eles estão investigando a microbiota intestinal, na verdade, não a microbiota intestinal só. Eles estão investigando a digestibilidade e vão depois correlacionar com as doenças. Primeiro, eles estão fazendo as coletas em relação a isso. Então, assim, se a gente não entender que o caminho é esse... Você vai continuar comendo merda, o seu intestino vai continuar doente e você vai continuar com gordura nas fezes. Então, a primeira coisa é a gordura. Fazer pesquisas de gordura nas fezes. Isso é fundamental. Porque você não tem uma boa digestibilidade para gordura. Mas por quê? Porque você come gordura demais? Porque você não tem quantidade de sal biliar adequada? Porque a sua lipase não trabalha? Qual lipase que não trabalha? Tudo isso é importante para a gente saber sobre a gordura. Proteína, a mesma coisa. Se você tem fibra muscular no seu cocô, se você tem tecido conjuntivo no seu cocô, você não tem boa digestibilidade de gordura, de proteína. E por que você não tem boa digestibilidade de proteína? Porque você não mastiga direito? Porque você não tem quantidade adequada de ácido? Porque você não tem protease? Porque o seu movimento intestinal é lento? O que está acontecendo? Carboidrato é a mesma coisa. Desbiose fermentativa de carboidrato é um horror. Um horror. Pacientes com intolerância histamínica, todos têm. Por que você não digere bem carboidrato?
Então, essa individualização que tem que ser vista nos exames, que é a individualização do tratamento, aliado às sensibilidades alimentares. Porque a maioria das pessoas tem sensibilidade alimentar. Por que eu sei que as pessoas têm sensibilidade alimentar? Porque hoje a gente faz o quê? A gente faz uma dieta limpa, a pessoa tá com dieta limpa, tá? Limpa. Não tá mais comendo glúten, não tá mais comendo açúcar em excesso, não tá mais tomando leite, não usa mais óleo vegetal. Limpou a dieta. Tá comendo, como se diz, comida de Deus, comida natural. Fruta, legumes, verduras, nuts todas, carne, né? Todos os tipos de carne, ovo, enfim, lácteos, porque eu não sou contra lácteos, eu sou contra leite, né? Leite não precisa, mas os lácteos, daqui a pouco tu pode usar um queijo, alguma coisa. E aí essas pessoas estão com essa dieta limpa e elas não melhoram. Tem gente que melhora, tem muita gente que melhora, mas tem gente que não melhora. E aí? Por que essa pessoa não melhorou? Por que essa pessoa continua doente? Aí a gente faz um exame de sensibilidade alimentar. Ah, mas sensibilidade alimentar não existe, porque as pessoas que comem muito um alimento vão ter sensibilidade àquele alimento. É bullshit, é mentira. Só fala isso quem não sabe, quem não estuda, quem não trabalha com o paciente. A maioria das pessoas não trabalha com os pacientes. Eu vejo muita gente dando curso aqui na internet que não atende um paciente, nunca atendeu. E mesmo se atendeu, deve ter atendido muito mal, porque hoje não sabe o que está falando. Tem um cara que faz um curso de intestino, que é o mais famoso do Brasil. Um horror. E as pessoas adoram. Eu não tô falando mal bem, não tô falando nem nome de ninguém. Eu só tô dizendo que é um horror o curso. Eu vi todo o material, fiquei chocada. Eu falei, isso aqui não ensina ninguém a fazer nada. É contar piadinha, que é o que ele faz. E por isso que as pessoas... assim, quanto mais gente assistir o curso dele, até melhor. Porque mais gente vai saber menos. Mas as pessoas não focam no cerne da questão. O cerne da questão não é contar piadinha sobre o curso de intestino. O cerne da questão é entender o que é o intestino de uma pessoa e como a gente faz esse processo de individualização. Tu tem uma pessoa que está super inflamada, cheia de monócito, cheia de sintoma, e aí tu faz uma dieta limpa e essa pessoa não melhora? É sensibilidade alimentar, tem que ir atrás. Aí a pessoa faz o exame de sensibilidade alimentar e esse exame de sensibilidade alimentar mostra o quê? Ah, a pessoa tem intolerância a... ovo, que é o super comum. E come ovo 4, 5 vezes por dia. Ah, doutora, mas como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, ovo, clara, gema, tal. É o que acontece. Ah, mas é porque eu como muito ovo. Eu digo, tu não come muita carne? Tu não come bife? Tu não come carne vermelha? A pessoa diz, como. E eu digo, mas tu não come um monte? Como. E por que não veio? Por que não veio sensibilidade à carne se tu come um monte? Pensa, é R$0 para pensar. É só pensar. Por que não veio sensibilidade à carne vermelha? Banana, uma fruta que todo mundo come. Banana é uma fruta hors concours. Hors concours. Todo mundo come banana. Eu não vejo sensibilidade à banana em exame de sensibilidade alimentar. Maçã? Nunca vi. Carne vermelha? Frango? Frango tem. Porque frango, eu já falo muito frango, todo mundo sabe que eu falo do frango. Mas frango, todo mundo come frango e eu vejo pouquíssimos. Mas a ovo eu vejo. A leite eu vejo. A glúten eu vejo. A gengibre, a curry, eu vejo. E tem um monte de gente usando cúrcuma. E é aquela velha máxima, tu vai numa pessoa da medicina integrativa, da medicina funcional, uma nutricionista funcional, ela te enche de curry, ela te enche de cúrcuma, em suplemento, e essa pessoa tem sensibilidade, e aí não vai melhorar e piora. Porque existe uma medicina individualizada, existe uma nutrição individualizada, que a maioria não sabe, que a maioria não tá nem aí. Porque vai para a medicina chinesa, porque vai para a medicina ayurvédica, porque a medicina ayurvédica manda. A medicina ayurvédica é a medicina da Índia, não é a medicina do Brasil. A medicina da China é a medicina da China, chinesa, da China, não é a medicina do Brasil. Não é a medicina do Ocidente, é a medicina do Oriente.
Aí as pessoas querem socar coisas da medicina chinesa, querem socar coisas da medicina ayurvédica. Será? Isso é individualidade? Por dosha? Eu não tô falando mal, não tô falando bem, eu só tô falando pra gente pensar, pessoal. Se a gente bota todo mundo em 3 doshas, isso não é individualização. Vocês me desculpem, mas não é. Atendo no SUS, difícil, mas vou fazer o que conseguir. É que assim, Nancy, essa medicina não é pro SUS, né? Essa medicina que a gente faz não é uma medicina pro SUS. E os pacientes do SUS, eles não têm vontade de fazer isso, né? O paciente do SUS, ele não é o paciente que ele quer. É muito difícil alguém do SUS querer ter esse pensamento, ter essa condição, entendimento das coisas. É muito difícil. O paciente do SUS, ele não quer, ele quer resolver o problema dele. E se ele quer resolver o problema dele, ele vai para medicação. Ele não vai para mudança de estilo de vida. É muito difícil. A gente precisa ter um pouquinho mais de pensamento para entender isso. O paciente do SUS, ele não quer. E quando ele quer, ele faz. Quando ele quer, ele faz. E o mínimo que eles fazem já faz muita diferença. O mínimo. O mínimo. Mas a maioria não quer. Porque a maioria não tem conhecimento, não tem entendimento. Não adianta a gente gastar muito verbo com quem não quer ouvir. Eu aprendi isso. A gente tem que gastar verbo com quem quer ouvir. Quem não quer ouvir não adianta. É só gastar perda de tempo. Tem que fazer o que a pessoa quer. Se a pessoa quer a medicina tradicional, ela tem que ir atrás da medicina tradicional. E tá tudo certo, porque cada um tem um grau de evolução. O perfil mudou, tem muita gente interessada em mudar assim. É que assim, ó, Nancy, uma coisa é a pessoa estar interessada em mudar. E outra coisa é a pessoa entender o que é. Porque eu vejo muita gente interessada em mudar. Muita gente. Muita. Mas fala pra parar de comer glúten. Eu vejo muita gente interessada. Tu tá entendendo o que eu tô te dizendo? Eu não tô dizendo que o SUS não é bom ou que o SUS não é ruim. Trabalhei toda a minha vida no SUS. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, as pessoas estão interessadas em mudar. Mas aí quando tu fala que o glúten faz mal, as pessoas dizem que não. Então isso não é interesse em mudar. Porque o interesse em mudar tem que pensar. Se uma pessoa te diz, não coma glúten, eu não vou pegar aquilo como uma verdade absoluta e vou fazer. Eu vou pesquisar. E aí eu vou entender que o glúten atua na permeabilidade do intestino, que muitas vezes está relacionado com doença autoimune, com aumento de inflamação, com aumento de estresse oxidativo, com inflamação crônica de baixo grau, blá, blá, blá. E eu não vou fazer. Mas uma coisa é eu dizer e outra coisa é eu fazer. Eu vejo muito isso. Eu tenho muito paciente assim, que eu digo assim, ó, tem que mudar, não pode comer glúten e tal. Ah, pois é, eu quero muito mudar. Ah, não, mas o glúten eu não vou tirar, doutora. Imagina, eu vou tirar, vou ter sensibilidade depois se eu comer. É uma burrice tão grande. É uma burrice tão grande. O glúten ou o glifosato. Isso que eu falo, ó. A pergunta que a Marília fez é a pergunta que todo mundo faz. O glúten ou o glifosato. Pessoal, leiam sobre glúten e leiam sobre glifosato e tirem as conclusões de vocês. Vocês querem que uma pessoa na internet diga o que vocês têm que fazer. Como se aquilo ali fosse uma verdade absoluta. As pessoas só conseguem ter um entendimento por duas razões. Quando elas entendem através do mecanismo de entendimento delas, quando elas procuram, quando elas vão atrás e quando elas repetem. Depois da consulta, eu sempre falo para os pacientes, explica para alguém o que eu te falei. Chama o teu marido, chama o teu filho, chama o teu cachorro, chama alguém e fala tudo que eu te falei para te repetir. Vai atrás, anota. Na consulta eu sempre digo, primeira coisa, tem papel e caneta na mão, tem que anotar. O glúten e o glifosato. O glúten e o glifosato. O que é o glúten? O que é o glifosato? Tem que ler, pessoal. Ler. Ler não paga nada, pessoal. O que paga é só a internet, que eu não sei quanto cada um paga. Tem que ler. Ler. Ir atrás.
A aveia também tem glifosato. Mas o problema é o glifosato? É a aveia? Ou o problema é o resto que você come? Ou você só come todo dia, manhã, tarde, noite, café da manhã, almoço e janta aveia? Será que a aveia é um problema? Entendeu, Nancy? Eu acho que esse é o problema. Então no SUS não dá. Como é que vai falar com uma pessoa que o glúten faz mal? A pessoa não... Entendeu, querida? Não é o problema do SUS. Eu acho sensacional. Mas não é esse o problema. O problema é que as pessoas não querem mudar. Ah, eu quero mudar. Eu quero sim. Não, mas aí tu para de comer glúten. Ah, não. 15 dias sem comer glúten? Não, capaz. E aí vem aquela velha máxima. Se eu parar de comer, quando eu comer vai passar mal. Não é que se tu parar de comer quando tu comer vai passar mal. É que tu sempre passou mal. Só que tu não percebeu porque tu nunca parou. O que vem antes, o ovo ou a galinha? E gente inteligente. Eu já atendi pacientes que são super inteligentes. Muito, assim, ó, muito alto QI, alto nível. E vem com essas coisas. Ah, eu vou comer glúten, eu vou parar, e aí quando eu comer glúten eu vou passar mal. E eu fico assim... Como que tá dizendo isso? Não consegue fazer relações. Mas eu tento, viu? Falo porque a gente muito jovem, hipertensa. Pois então, mas só que assim, ó, gente muito jovem e hipertensa... Hipertensão é resistência insulínica. Resistência insulínica é um caminhão de coisas. Tirar o glúten vai melhorar 90% da resistência insulínica. Hipertensão, maior causa de hipertensão na medicina, Nancy, idiopática. Maior causa de hipertensão na medicina funcional, resistência insulínica. Síndrome metabólica. Essa é a diferença entre a medicina tradicional e a medicina funcional. A gente sabe a causa. Bom, então é isso. Primeiro a questão do café da manhã, eu coloquei optar por proteínas mais magras, então talvez seja isso também muito interessante, né? Para melhorar a relação de pessoas que não conseguem ter uma boa digestibilidade com gordura. Eu coloquei assim, praticar essa questão da escolha consciente. Então, assim, quando a gente quer se comer alguma coisa na Páscoa, enfim, sempre se atente a isso, ao sinal de fome e saciedade. Então, muitas vezes você não tá com vontade de comer, você tá com gula. Então, comer um pedaço é muito melhor. Veja se realmente vale a pena, pede para alguém comer e pergunta, isso vale a pena, tá gostoso? Após eu ter eliminado o glúten, leite, laticínios, me senti super bem, o meu ânimo melhorou. Minha insulina de 5,7 para 4 e quando eu como fora de casa, Jesus me misericórdia, eu quase morro. Mas a maioria não faz isso, Rafael. Essa é o que a Nancy precisa mandar para os pacientes dela, né, Nancy? Mas a maioria não faz isso. A maioria não tá nem aí. Então é isso, atentar fome e saciedade e atentar para a porção, principalmente se vale a pena ou não, né? Se é só por gula ou se é por outra coisa. Criar versões mais saudáveis dos clássicos de Páscoa, né? Eu anotei aqui. Então, às vezes, trocar alguma coisa por adoçante natural, como mel. Eu sou super fã do mel, azeite, né? A manteiga. Experimentar outras receitas, principalmente se tem criança em casa. Manter nesse dia, principalmente da questão do açúcar, se manter mais hidratado. Então, incentivar a tomar mais água nesse momento é bem importante, tá? O álcool, então, tentar não tomar nesse dia que você vai comer. Priorizar a atividade física também nesse dia, é muito importante. E o mais importante pra gente terminar a live, que já são 11 horas no Brasil. Concentrar no real motivo da Páscoa. Então eu coloquei aqui, concentre-se na conexão e na gratidão, né? Então é importante, a comida realmente tem essa questão da conexão, mas passar bons momentos com as pessoas, compartilhar e expressar gratidão pelas bênçãos da sua vida. E aí eu escrevi, né? Cultivar o sentimento de amor
principalmente nessa época da Páscoa, que é uma época muito bacana, de gratidão, de amor, de ressignificação, que foi o que eu falei lá, né? E outra coisa que eu acho bem interessante, né, que pode ser feito, já que é a época da Páscoa, essa época de compartilhar e tal, talvez seja falar para as pessoas, né? Olha, eu não vou comer tanto porque eu acho que não faz bem e tal, enfim. A gente pode falar, né? A gente pode falar. Acho que as pessoas, elas talvez tenham tantos problemas em relação a essa questão de escolhas boas alimentares, porque elas não falam em casa. Elas têm medo de falar. Então, eu coloquei aqui, ó, que a Páscoa é esse momento e que a gente pode aproveitar, adotar alimentos bons, praticar o autocuidado, que talvez seja a coisa que Jesus mais nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Então, o nosso autocuidado vai ser um autocuidado, porque quando a gente tá bem em casa, quando a gente tá bem de saúde, quando a gente tá bem em relação a gente mesmo, as pessoas que estão ao nosso redor, elas ficam bem, elas percebem isso, elas querem ficar bem também. A energia muda, a vibração muda, e isso é muito importante. As pessoas não percebem isso. Muitas vezes elas ficam ansiosas, elas ficam nervosas, elas ficam chatas, elas ficam reclamonas, porque a comida faz isso também. A comida é neuroinflamatória. Então, quando você come um alimento que passa aquele conservante, aquele corante, corantes, né, que passam a barreira hematocefálica, tudo isso provoca uma neuroinflamação. Então, muitas pessoas são chatas, têm TDAH, têm ansiedade, têm depressão, tem transtornos relacionados à condição psíquica porque comem errado. E melhoram da disposição, do humor, até na própria ciclo menstrual, na própria menopausa, melhoram dessas questões porque comem certo. Então é muito importante que as pessoas entendam que o que você come está diretamente ligado no seu cérebro. Muitas vezes você fica cansado. Por que as pessoas precisam de acesso? Por que elas ficam com sono depois que almoçam? Tem que pensar, pessoal. É de graça. Pô, se você come uma coisa daqui a 2, 3 minutos, você fica numa ansiedade, num estresse, num nervosismo, numa irritação. Por que mudou o humor? Porque vem um espírito? Não! Porque eu sou maluca? Não! Para pensar. Pode fazer uma live com neuro sobre o intestino. Tem várias lives, né, pessoal? Só dá uma maratonada. Eixo intestino-cérebro é isso. É parar para pensar. As pessoas não param para pensar. Tá bem? Então foi essa live de domingo. Falei um pouquinho sobre a Páscoa, falei um pouquinho sobre estressores, sobre o que chocolate tem que fazer na vida da gente, sobre... Estava a ver uma senhora que diz ser coach, ela tem os serviços a pagar. Então ela sai do ginásio e vai correr à loja para comprar pão. E diz que é a melhor coisa do mundo, um pão. Pois é, mas é que para ela é bom, porque ela não consegue se livrar. Foi o que a Nancy estava falando, é o que eu falo, né? As pessoas querem mudar de vida, as pessoas querem fazer coisas diferentes, e as pessoas não querem se livrar do básico, não querem abrir mão de coisas que elas fizeram a vida toda e que elas fazem. Eu senti isso quando tomei consciência, quando comi salsicha, olha só, né? Uma coisa tão simples, eu digo, vai direto pro cérebro. Algumas coisas passam direto à barreira hematocefálica. Eu tô começando a ler sobre isso porque tem muito... Isso é uma questão muito difícil, né? Por exemplo, como é que chama? Protetor solar. Protetor solar é uma das piores coisas em relação a substâncias que conseguem passar a barreira hematocefálica. E aí? Fiquem com essa informação. Então eu leio muito sobre isso. Eu uso protetor no rosto. E o rosto é a pior área do meu corpo em relação à acne.
Eu uso muito protetor no rosto. E aí? Pense nisso. Pessoal, boa Páscoa, bom domingo. Aproveitem. Meu filho tá dormindo, já ouvi que ele acordou, ele deve estar louco para ver o que o coelho fez. Então, assim, aproveitem o domingo, fiquem com os seus, celebrem, façam uma oração. Agora termina a live, façam uma oração. Peçam para Deus, agradecer a Deus por tudo que vocês têm, por todas as coisas boas que Ele nos dá todos os dias, por essa Páscoa, essa celebração de Páscoa maravilhosa, que a gente realmente possa entender o espírito da Páscoa, que a gente possa realmente entender que Deus está vivo entre nós, nos exemplos que Ele nos trouxe, de amar, de perdoar, de querer bem, de ser grato, de acreditar em Deus. O que é melhor que isso? Não sei. Tá bem? Um beijo, um bom domingo, fiquem com Deus. E até quinta-feira tem Quintas com Saúde. Até a próxima.